Isso aí. Agora, uma outra coisa também interessante que você falou sobre a temperatura, vamos lá, para a gente ir para os finalmente. Qual é a temperatura de vazamento? Qual é a temperatura, uma temperatura que você acha que é, pá, tiro e queda, para vazamento do aço manganês? Eu sempre gosto de vazar na temperatura mais próxima da temperatura líquida, mas é claro que isso não está no nosso controle, né? Esse aço aí, eu poderia falar ali de temperatura de vazamento, dependendo da espessura da sua peça, porque às vezes você recebe uma programação de carga de uma determinada corrida que você tem variação de espessura. Então, obviamente, você vai trabalhar a temperatura de vazamento em função daquelas peças que você vai vazar, a distância que está. Tá? A temperatura de vazamento também, ela chama um ponto muito importante, que é o aquecimento da panela. Se você não tiver um bom aquecedor de panela, não adianta você ganhar temperatura no forno e jogar numa panela com baixa temperatura. Obviamente, a troca de calor vai ser grande e você perde temperatura rápido, começa a ter problema lá na hora de vazamento. Eu aconselho a temperatura líquida desse material gira em torno ali de uns 1380, 1390. Eu aconselho aí 1400 a 1440, no máximo isso, dependendo da espessura da sua peça. Quanto mais grossa, mais próximo tem que ser ali do seu 1400, 1410, por aí, 420, no máximo. Ok? Muito bem, muito É bem. uma dica. Essa história da panela eu acho muito interessante. Você, fundidor, agora eu quero ter um lero com você, fundidor, que está nos assistindo. Deixa eu ver, deixa eu olhar para a câmera, olhar nos seus olhos, fundidor, olha, nos olhos. É o seguinte, você controla o aquecimento da sua panela ou não? Fala para mim, controla ou não? Olha, o controle de panela é super importante porque o aquecimento faz parte do processo, né? E o legal é você, como é que você controla isso? Uma dica que aí eu vou deixar uma dica, não sei se você concordar, você pode falar, se não também você pode falar, mas assim, é importante você periodicamente fazer a medição da temperatura e ver quanto tempo que está demorando para sua carga perder a temperatura. Então, da saída do forno, você faz a medição de temperatura e controla o tempo. E aí, quando chegar no final da corrida, você mede a temperatura e marca o tempo também. Porque aí você começa a ter uma curva onde você vai vendo a eficiência do seu aquecimento, do seu refratário, e se você está conseguindo tirar... Porque o grande problema que o Nildo falou, que é o que os professores falavam na época do técnico dele e do meu, que é o que a gente estuda depois, sempre tentar fundir próximo da temperatura do líquido. Só que qual é o problema disso? O problema é o seguinte, você começa a ter problema no refratário, problema de aquecimento de panela, problema de aquecimento de forno, problema de movimentação de carga, e aí a peça chega fria lá. Aí qual é a solução inovadora? Mete temperatura no forno aí lá vai fundir o aço a 1780, 1720, 1680, e aí você perdeu todo o controle que você tinha perante a carga, não é isso, Nilder? Você tem aumento de custo, compromete o seu material, a partir do momento que você aumenta muito a temperatura, também tem um efeito contrário também, né? Questão estrutural do material, né? A questão da intervalo de solidificação, você tem vários problemas decorrentes a isso. Então, realmente, o aquecimento de panela aparece simples, e a panela é uma coisa interessante, que ela está isoladinha lá no canto, ninguém olha para ela, mas ela realmente ela é um aumento de custo. Às vezes você liga o seu aquecedor lá bem antes do início do vazamento, consome muita energia, né? Ou talvez não se dá atenção para ela, e quando está na hora de vazamento, ela não está na temperatura ideal para você colocar o material dentro dela. Aí vem uma panela fria, ela rouba o calor que você atingiu lá no forno, aí você tem que começar a ter problemas no seu processo, problemas no vazamento, perda de peça e por aí vai. Né? Você sabe que o limite que tem todos os dias. É isso aí. E uma coisa engraçada é que uma vez eu estava acompanhando uma fundição e aí o cara deixava a panela aquecer lá desde a hora que terminava a corrida. 2 horas o aquecedor ligado na panela. E aí quando faltava 15 minutos, 20 minutos para vazar, ele desligava, falou, não, já tá bom, já esquentou mais de quase 2 horas, então agora tá bom de aquecimento. Então, na verdade, ele perdeu tudo que ele fez, né, anteriormente, né?
perdeu tudo, né, realmente. E tem uma outra agravante, né, que às vezes você, agora eu vou falar com você, o líder, o coordenador de vazamento, de fusão, que é aquele cara que vai lá e fala, ô Zé, traz a panela aí, ó, tá tudo pronto, vamos vazar, e aí não tá pronto nada, né, Nilder? Isso acontece também, né, ou não? Chega lá com a panela, né, forneiro, que você não virou? Não, peraí, chegou a análise química aqui, eu tô corrigindo, aí saiu o camarada jogando, liga no forno ainda, aí você, realmente, não é Temos que ficar fácil. atento aí, a comunicação é super importante nesse caso aí do processo. Mas eu achei muito legal você falar de panela, porque realmente é uma coisa que a gente, falar a temperatura do banho, temperatura do metal, temperatura da liga, e ninguém fala a temperatura da panela, sendo que a panela é super importante. Já falei aqui de refratário de panela, tem um vídeo sobre refratário de panela. Agora, a pergunta, quando eu estou aquecendo ali, é só dar uma aquecida nela ou ela tem que ficar quente mesmo? Como é que é? Não. Ela fica um período, a panela tem que ficar, quando a gente tira, tá bem rubra, tá? A gente controla a temperatura dela com o pirômetro. Não temos aqui os cuidados ali de, a média, tá? A média interna ali, uns 700, 800 graus interno, mais ou menos como orientação. Vai depender muito, né, da dimensão da sua panela, então esses cuidados tem que ter. Tá? É isso aí. Ó, pessoal, ninguém está falando aqui a verdade absoluta. Como o Nilder sempre fala, que depende, não é porque a gente está em cima do muro, não. É porque depende realmente. Se você tem uma panela grande, uma panela pequena, se você usa um refratário A, B ou C, tudo isso vai interferir na forma como você vai trabalhar com a temperatura na panela, né, Nilder? Isso aí. E uma coisa importante, Fernando, até eu já comentei com você um dia aí, material não nos trai. Tem gente que acha que, eu fiz tudo certo e agora deu errado. Não. Alguma coisa foi feita de errado. O que acontece? Muitas vezes, quando nós temos aquela tradicional reunião de refúgio, né? Você está com a peça ali com um problema. Aí você chama a equipe de moldação, a equipe de vazamento, e a peça está ali com problema. Aí você observa. Todos fizeram certo. Ninguém fez nada de errado. Mas a obra-prima está ali, a peça com problema. Né? Ninguém fez nada errado. Uma coisa você pode ter certeza. Houve um desvio. Alguém não cumpriu o que tinha que ser feito. Alguém pulou alguma etapa. Porque o material por si só, se você seguir as etapas certinhas naquilo que o material exige, você não tem problema lá na frente. Porque não tem essa capacidade de, hoje vou resolver perder a peça. O material não pensa, não tem. E se você não trabalhar com ele como tem que ser, obedecendo os parâmetros, temperatura, tempo, adição, controle, se você fazer isso aí, o seu resultado lá na frente é melhor, com certeza. Aí você tem um problema no produto, quando você conversa com as pessoas, ninguém fez nada errado. Aí eu falo assim, um anjo desceu do céu, fez coisa errada. É isso que acontece. Não tem nada a ver. Isso aí realmente foi um descontrole, uma etapa que foi pulada, você pode ter certeza. Isso compromete lá na frente. Né? E realmente é um controle difícil que nós, que somos fundidores, temos nas fundições. Realmente não é fácil, são muitas etapas, muitos controles, muitos insumos. Então, se a gente não controlar, não ficar em cima, realmente a gente tem vários problemas. É isso aí. Não, muito legal, muito bom conversar com você sobre essas questões. E essa frase eu vou usar quando a gente for fazer uma publicação. Essa frase vai comigo. O material não nos trai. Essa frase, autor Nilder. Professor de materiais que me falou isso, realmente está certo.